No mundo todo, as pessoas gastam mais de 17 bilhões de dólares todos os anos em bebidas esportivas. 17 bilhões. Em produtos que são quase 90% água, minerais fabricados em laboratório, corante artificial e açúcar refinado, produzidos em uma fábrica e vendidos de volta para nós envoltos na linguagem da ciência. Ainda assim, as civilizações que ergueram as pirâmides, que atravessaram vastas extensões de deserto, que talharam terraços de cultivo em encostas de montanhas, a quase 4.000 metros acima do nível do mar, conseguiam se recuperar dia após dia de um calor escaldante e de um trabalho manual extenuante sem nunca abrir uma garrafa de plástico. O que as sustentava eram plantas. Não plantas em geral, mas plantas bem específicas. Plantas transmitidas de geração em geração, ensinadas pelos mais velhos às crianças, num fio ininterrupto de conhecimento nutricional prático tão antigo que se entranhou em textos sagrados e em rotas comerciais milenares. E o que pesquisadores estão hoje lentamente descobrindo, um composto de cada vez, um estudo clínico de cada vez, é que essas plantas ancestrais funcionavam por razões bioquímicas precisas, que a ciência só agora está começando a compreender por completo. Neste conteúdo, vou apresentar 12 das plantas ricas em eletrólitos mais poderosas já documentadas. Não são modismos passageiros de bem-estar. São os alimentos que sustentaram civilizações inteiras e mantiveram corpos trabalhando quando não havia mais nada e corjoada que recorrer. Fique atento ao número 1. A maioria das pessoas já passou por ela no próprio quintal. Pisou nela, talvez até tenha borrifado herbicida nela, sem fazer ideia de que estava eliminando uma das plantas mais densas em eletrólitos do planeta. E continue comigo até o meio desta lista, porque por volta do número 7 vamos parar para falar sobre um momento das Escrituras. 3 dias sem comer, fugindo da morte, e o que um mensageiro trouxe para ele comer, pode ser uma das prescrições de recuperação bioquimicamente mais precisas já registradas em um texto antigo. Essa história vai mudar para sempre a forma como você lê essa passagem. Vamos começar. Número 12. Coco, a fórmula eletrolítica original da natureza, e ainda assim insuperável. Muito antes de existirem nutricionistas clínicos, comunidades insulares no Pacífico, no Caribe, na costa da África Ocidental e no Sudeste Asiático já bebiam água de coco, não como um luxo, mas como uma necessidade biológica do dia a dia. Durante a Segunda Guerra Mundial, cirurgiões de campo no Pacífico usaram água de coco fresca como substituto emergencial do soro fisiológico intravenoso quando os suprimentos médicos se esgotavam, aplicando-a diretamente em soldados feridos, dispensando por completo os fluidos industrializados. Isso não é um mito transmitido informalmente. Está registrado em documentos médicos militares. E o motivo de funcionar se resume a uma química precisa. A composição mineral da água de coco se assemelha ao plasma sanguíneo humano mais do que quase qualquer bebida engarrafada disponível no mercado. Uma porção de cerca de 240 mililitros de água de coco fresca fornece aproximadamente 600 miligramas de potássio, junto com quantidades relevantes de sódio, magnésio, cálcio e fósforo, tudo em um equilíbrio natural que as membranas das suas células reconhecem instantaneamente. O potássio é o principal eletrólito presente dentro de cada uma das suas células. Uma bomba embutida em cada membrana celular transporta potássio e sódio para dentro e para fora, gerando continuamente a carga elétrica que impulsiona cada impulso nervoso e cada contração muscular do corpo. Suar intensamente drena o potássio desse sistema. A água de coco o repõe de forma eficiente, numa proporção muito próxima da que a corrente sanguínea realmente precisa. Aqui está um detalhe de preparo que quase todo mundo ignora. A água de coco começa a oxidar e a perder sua potência eletrolítica poucas horas depois de ser extraída. A água de coco processada comercialmente, tratada em altas temperaturas, perde uma parcela mensurável do seu equilíbrio entre potássio e sódio nesse processo. Se você conseguir encontrar cocos verdes ainda novos, vendidos em muitos mercados asiáticos ou latino-americanos, beba a água fresca, dentro de cerca de 1 hora, na quantidade que a frutas oferecer. Não é o mesmo produto que a versão industrializada de prateleira, e a diferença não é pequena. Praticantes da medicina ayurvédica
recomendavam especificamente a água de coco verde e tenra, justamente porque o teor mineral atinge o pico antes de a fruta amadurecer por completo. Eles não tinham equipamento de laboratório. O que tinham eram gerações de observação cuidadosa e o retorno físico imediato de pessoas realizando trabalho pesado em climas tropicais. O entendimento tradicional estava certo. A bioquímica moderna apenas veio confirmar o que já se sabia. Número 11. Espinafre. A potência mineral para os músculos que a cultura popular nunca explicou direito. O espinafre aparece nas antigas escrituras hebraicas como uma das folhas consumidas durante as celebrações da colheita da primavera, uma planta tão presente na vida agrícola primitiva que sua principal exigência era simplesmente ser bem cozida. E é aqui que o conhecimento tradicional realmente faz diferença. Uma porção crua de cerca de 30 gramas de espinafre fornece aproximadamente 167 miligramas de potássio e 24 miligramas de magnésio. Cozinhe essa mesma quantidade e uma porção cozida de cerca de 180 gramas entrega perto de 839 miligramas de potássio e 157 miligramas de magnésio, quase um salto de 5 vezes na densidade mineral por volume. Isso não acontece porque o calor cria minerais do nada. Acontece porque o cozimento rompe as paredes celulares da folha, concentrando a matéria vegetal, e ao mesmo tempo reduz o ácido oxálico, um composto naturalmente presente no espinafre que se liga a minerais no intestino e bloqueia parte da sua absorção. Cozinheiros tradicionais refogavam o espinafre. Cozinhavam-no lentamente. Deixavam-no murchar em ensopados e sopas, maximizando o quanto do teor mineral o corpo conseguia realmente aproveitar, sem qualquer entendimento da química por trás disso. O magnésio recebe muito menos atenção do que o potássio e o sódio, e essa negligência tem um custo real. Estimativas atuais sugerem que entre 40% e 50% dos adultos no mundo todo não atingem as diretrizes gerais diárias de magnésio, muitas vezes sem apresentar sintomas evidentes. O magnésio é necessário para mais de 300 reações enzimáticas em todo o corpo. Mais relevante para a recuperação especificamente, ele é essencial em cada etapa da síntese de ATP, o processo fundamental pelo qual as mitocôndrias das suas células produzem energia. Sem magnésio suficiente, os músculos não conseguem gerar energia de forma eficiente, não importa quanto potássio tenha sido reposto. É a metade esquecida da equação de recuperação eletrolítica. Refogue o espinafre em azeite de oliva com alho até murchar completamente e finalize com um leve toque de limão. O ácido cítrico reduz ainda mais o ácido oxálico residual e melhora a absorção dos minerais. Coma o morno como acompanhamento, ou misture com ovos. Seus músculos, seu coração e seu sistema nervoso estão esperando pelo que há dentro dele. Número 10. Folhas de beterraba, uma riqueza mineral que a maioria das pessoas leva do mercado direto para o lixo. Este é um dos erros nutricionais mais fáceis de corrigir em qualquer cozinha. As pessoas compram beterrabas, levam para casa, cortam as folhas fora da raiz e as descartam sem pensar duas vezes, jogando fora o que é, por várias medidas nutricionais, a metade mais valiosa da planta. Folhas de beterraba cozidas fornecem mais de 1.300 miligramas de potássio por porção de aproximadamente 180 gramas, o que as torna uma das fontes isoladas de potássio mais ricas disponíveis em qualquer mercado. Elas também entregam quantidades substanciais de magnésio, cálcio e ferro, tudo ao mesmo tempo. A culinária tradicional da Europa e do Oriente Médio nunca cometeu esse erro. Antigos textos agrícolas romanos descrevem a beterraba como uma planta de duas colheitas, a raiz colhida por sua doçura e seu pigmento vermelho intenso, útil para conservar alimentos, e as folhas colhidas mais cedo na temporada como um vegetal cozido por si só. Na Grécia da era bizantina, as folhas de beterraba eram regularmente cozidas em azeite de oliva. Mais tarde, a culinária otomana as incorporou em um prato de vegetais em camadas chamado borani. A planta inteira era tratada como alimento. Descartar metade dela pareceria um desperdício estranho para um cozinheiro tradicional. As folhas de beterraba contêm betaína, o mesmo composto encontrado na raiz, que apoia vias de metilação ligadas à produção de energia celular e ajuda a controlar a homocisteína, um composto que aumenta sob estresse físico e está associado a uma recuperação tecidual mais lenta quando os níveis permanecem elevados. Ou seja,
O mesmo alimento está entregando reposição de eletrólitos e suporte à reparação celular ao mesmo tempo. Refogue as folhas de beterraba da mesma forma que refogaria qualquer folha verde, como a selga, azeite de oliva, alho, uma pitada de sal marinho, de 3 a 4 minutos em fogo médio. O sabor é terroso e levemente amargo. O retorno mineral é extraordinário, pare de jogá-las fora. Número 9. Batata doce, um alimento de recuperação 2 em 1 que nenhum suplemento isolado replica por completo. A batata doce é um alimento básico em 3 das populações de longevidade mais estudadas do planeta: os habitantes de Okinawa, no Japão, comunidades tradicionais de altitude nos Andes e certas comunidades de longa vida na América Central. Esse padrão de culturas separadas dependendo, de forma independente, da mesma planta é algo que pesquisadores de nutrição analisaram de perto, pelo que pode revelar sobre seu valor funcional. Em Okinawa, a batata doce de polpa roxa, conhecida ali como bene imo, historicamente representava uma grande parte do total de calorias diárias. Análises químicas modernas mostram que sua cor roxa intensa vem de antocianinas, pigmentos vegetais hoje estudados por sua capacidade de reduzir marcadores de estresse oxidativo e inflamação após esforço físico. Os agricultores de Okinawa que comiam essa planta diariamente, numa época em que seu trabalho era inteiramente físico, recebiam tanto suporte eletrolítico quanto compostos vegetais anti-inflamatórios do mesmo alimento, sem que isso fosse formulado como uma estratégia nutricional deliberada. Uma batata doce média fornece aproximadamente 542 miligramas de potássio, junto com carboidratos complexos. Essa liberação mais lenta de açúcar importa especificamente para a recuperação, porque carboidratos de digestão rápida elevam bruscamente a insulina e depois caem, criando um período de instabilidade energética que prejudica a tua recuperação. A fibra da batata doce suaviza esse pico, repondo o glicogênio muscular sem a queda que normalmente vem em seguida. Sua casca concentra a maior parte tanto do potássio quanto da fibra, então asse-a inteira e coma a casca junto com a polpa. Adicione uma pequena quantidade de gordura, manteiga, azeite de oliva ou creme de coco, porque vários dos compostos lipossolúveis da batata doce, incluindo o beta-caroteno, precisam de gordura na dieta para serem absorvidos. O preparo tradicional de alimentos em praticamente todas as culturas combinava vegetais de raiz com algum tipo de gordura. Essa combinação nunca foi acidental. Número 8. Melancia. Um remédio hidratante ancestral escondido à vista de todos a cada verão. A melancia é cultivada no Nordeste da África há pelo menos 5.000 anos. Pinturas de túmulos em Luxor, no Egito Antigo, datadas de aproximadamente 3.500 anos antes da Era Comum, mostram melancias entre as provisões destinadas à vida após a morte, sugerindo que eram consideradas valiosas o suficiente para serem levadas para além da morte. Em regiões desérticas, onde as temperaturas de verão regularmente ultrapassavam 38 graus Celsius, a melancia funcionava como alimento de sobrevivência. Seu teor de água, cerca de 92%, fazia com que comê-la fosse, num sentido bioquímico bastante literal, quase equivalente a beber água, com a diferença de que essa água chegava carregando eletrólitos dentro da própria estrutura celular da fruta, em vez de vir sem nenhum. Uma porção de cerca de 480 mililitros de melancia fornece aproximadamente 320 miligramas de potássio e 30 miligramas de magnésio, além de um aminoácido chamado L-citrulina, um composto que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, mas que está atualmente entre os mais estudados na ciência do exercício. A L-citrulina se converte em arginina no corpo, que por sua vez apoia a produção de óxido nítrico, o processo biológico responsável por dilatar os vasos sanguíneos e aumentar a circulação. Pesquisas publicadas constataram que atletas que beberam suco de melancia antes de exercícios intensos relataram de forma mensurável menos dor muscular no dia seguinte em comparação com um grupo de controle, com os pesquisadores atribuindo o efeito especificamente ao papel da L-citrulina na redução do acúmulo de ácido lático e na melhora do fluxo sanguíneo muscular. Bata cerca de 480 mililitros de polpa de melancia gelada com aproximadamente 1 grama de sal marinho e um esguicho de limão.
O sal ativa receptores de sódio ao longo da parede intestinal que aceleram a absorção geral de minerais, um princípio que curandeiros tradicionais em partes do Oriente Médio já compreendiam quando salgavam fatias de melancia, não apenas pelo sabor, mas para amplificar seu efeito refrescante e hidratante em nível celular. Beba dentro de cerca de 20 minutos após terminar um trabalho pesado ao ar livre ou um exercício intenso. Número 7. Tâmaras, combustível de recuperação para viajantes do deserto e um vislumbre de uma precisão nutricional ancestral notável. Pare comigo por um momento aqui, porque este item carrega mais peso histórico e fisiológico do que qualquer outro nesta lista, e vale a pena entender os dois lados disso. Vá ao primeiro livro de Reis, capítulo 19. O profeta Elias acaba de viver um dos trechos mais fisicamente e espiritualmente punitivos de toda a Escritura. Fugindo por sua vida de uma rainha hostil, ele caminha sozinho pelo deserto sob calor implacável, sem nenhum suprimento. Ele desaba sob uma árvore e pede para morrer. Este é um esgotamento muito além do comum. O texto descreve tanto sua vontade quanto seu corpo cedendo juntos, algo que qualquer clínico hoje reconheceria como consistente com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Estresse agudo sobrecarregando a resposta hormonal do corpo ao estresse, desidratação severa, níveis de eletrólitos colapsados e açúcar no sangue perigosamente baixo. Um mensageiro aparece para ele. E o que esse mensageiro traz? Não apenas água, não remédio, não apenas descanso. Ele é instruído a se levantar e comer, porque o caminho à frente é grande demais para enfrentar de estômago vazio. Recebe pão assado sobre brasas e um recipiente de água. Ele come e dorme. O mensageiro retorna uma segunda vez com a mesma instrução. Levante-se e coma. Novamente pão. Novamente água. Depois dessas duas refeições, Elias se levanta e viaja por 40 dias pelo deserto sem precisar de mais suprimentos. Isso não é apenas linguagem poética. É a descrição de uma recuperação metabólica em etapas. A reposição cuidadosamente cronometrada de glicogênio e eletrólitos esgotados ao longo de duas refeições separadas, permitindo que o equilíbrio de líquidos e o açúcar no sangue se estabilizassem antes de o corpo ser novamente exigido a sustentar um esforço prolongado. A ciência esportiva moderna tem um nome para essa abordagem: recarga de glicogênio combinada com reposição de eletrólitos. A escritura antiga descreveu isso como um mensageiro trazendo pão e água ao deserto. A fisiologia por trás é a mesma. É exatamente aqui que as tâmaras ganham peso particular na história. Por milhares de anos, a provisão tradicional carregada por viajantes do deserto pela Arábia, o Levante e o norte da África foi a tâmara. Seca e fácil de transportar, uma única tâmara da variedade Medjool contém cerca de 167 miligramas de potássio, além de glicose e frutose de ação rápida, que juntas restauram o açúcar no sangue e começam a reconstruir o glicogênio muscular esgotado. Pesquisas publicadas em nutrição esportiva constataram que as tâmaras tiveram um desempenho tão bom quanto géis energéticos de carboidrato fabricados industrialmente para sustentar o desempenho em ciclistas de resistência treinados, entregando ao mesmo tempo uma gama mais ampla de micronutrientes. A tradição islâmica de longa data, moldada por séculos de observação em calor extremo, recomenda especificamente quebrar o jejum do Ramadã com tâmaras exatamente por esse motivo. A combinação de açúcares naturais de ação rápida com potássio é uma das fórmulas de alimento integral mais eficientes que existem para reverter a perda combinada de glicogênio e eletrólitos que vem do jejum no calor. Essa tradição chegou à mesma prescrição a que os nutricionistas esportivos chegam hoje por meio de pesquisa, mas ela veio puramente de gerações de observação. Coma 2 ou 3 tâmaras Medjool logo após um esforço físico intenso. Combine-as com cerca de 240 ml de água de coco e você terá montado uma fórmula de recuperação com alimentos integrais que os povos do deserto uma vez dependiam para sobreviver e que a pesquisa moderna confirmou de forma independente. Se esse tipo de conexão entre o conhecimento antigo e a pesquisa nova é o que mantém você lendo até aqui,
Continue, porque ainda há mais pela frente. A próxima planta desta lista muda a forma como muita gente pensa sobre o que deveria estar no prato. Número 6, moringa, a chamada árvore da vida que 3 continentes distintos identificaram como remédio, cada um por conta própria. A moringa oleifera ganhou o nome de árvore da vida dentro dos sistemas de cura tradicionais do sul da Ásia, da África Ocidental e do Caribe, 3 regiões que praticamente não tiveram contato relevante entre si ao longo dos muitos séculos em que cada uma desenvolveu suas próprias tradições de cura, de forma independente. As 3 chegaram à mesma conclusão sobre essa planta. Uma convergência dessa magnitude entre civilizações, sem qualquer ligação, não é coincidência. É o peso acumulado de observações cuidadosas, feitas em diferentes populações, climas e condições físicas, todas chegando à mesma resposta. Análises nutricionais modernas explicam exatamente o porquê. Grama por grama, as folhas de moringa contêm mais cálcio do que o leite, mais potássio do que a banana, mais ferro do que o espinafre, e um perfil de aminoácidos essenciais mais completo do que a maioria das plantas oferece, o que significa que ela funciona como uma fonte de proteína completa, relevante para a reparação muscular após o esforço, além de fornecer um espectro completo de eletrólitos: potássio, cálcio, magnésio e sódio, tudo presente num único pó de folha seca. Pesquisas publicadas confirmaram que a suplementação com folha de moringa levou a quedas mensuráveis em marcadores de estresse oxidativo e em compostos inflamatórios circulantes em pessoas sob esforço físico. Compostos da moringa, chamados isotiocianatos, apresentam atividade anti-inflamatória ao bloquear uma via de sinalização, que também impulsiona a dor muscular tardia e a resposta inflamatória mais ampla do corpo ao exercício intenso. Curandeiros tradicionais em 3 continentes há muito prescrevem moringa para fraqueza, fadiga e recuperação de esgotamento físico. O que as observações deles haviam identificado, sem qualquer conhecimento da biologia molecular por trás disso, era exatamente esse bloqueio da via inflamatória. Misture cerca de 5 gramas de pó de moringa em água morna com um pouco de mel puro para fazer um chá suave, levemente herbáceo, fácil de digerir tanto em jejum quanto após uma refeição leve. Adicione a smoothies de recuperação. Misture em sopas apenas no finalzinho do cozimento, não enquanto ainda estiverem no fogo, já que temperaturas altas e prolongadas degradam parte dos compostos da moringa sensíveis ao calor. Adicione depois que a sopa esfriar até a temperatura de consumo. Número 5. Abacate, a fonte de eletrólitos negligenciada que também repara o próprio sistema do qual os eletrólitos dependem. A maioria das pessoas classifica mentalmente o abacate como apenas uma gordura. Esse enquadramento deixa passar a coisa mais interessante sobre ele quando o assunto é recuperação. Um abacate inteiro fornece cerca de 975 miligramas de potássio, visivelmente mais do que uma banana, tornando-o um dos alimentos integrais mais densos em potássio que existem. Mas seu teor de gordura desempenha uma função na recuperação que a maioria das discussões sobre nutrição ignora completamente. As bombas, que administram a troca de sódio e potássio pelas membranas celulares, ficam incrustadas numa camada de membrana rica em gordura. O quão bem essa camada de membrana funciona, sua flexibilidade, sua permeabilidade, sua capacidade de abrigar e operar corretamente essas bombas, depende diretamente da qualidade das gorduras que a pessoa consome. Membranas celulares danificadas ou estruturalmente comprometidas funcionam mal, não importa quanto potássio ou sódio esteja disponível em outro lugar. O ácido oleico, abundante no abacate, ajuda a manter as membranas celulares fluídas e estruturalmente saudáveis, o que significa que o abacate fornece potássio para a bomba e, ao mesmo tempo, sustenta o ambiente de membrana do qual essa bomba depende para funcionar bem. Registros astecas descrevem a planta, que chamavam de huacatel como parte das provisões dadas a guerreiros e trabalhadores. Eles não tinham como estudar a estrutura da membrana em nível molecular. O que tinham eram gerações de observação de que pessoas que comiam esse alimento conseguiam sustentar esforço físico intenso.
Ele era fornecido deliberadamente exatamente por esse motivo, uma forma de evidência que antecede a literatura científica moderna em milhares de anos. Coma meio abacate depois do exercício. Corte-o em fatia sobre uma batata doce quente. Incorpore-o a uma tigela de recuperação com folhas de beterraba e um ovo levemente cozido. A combinação de potássio, ácido oleico e proteína completa do ovo forma uma das refeições de recuperação mais completas que se pode montar. Número 4. Algas marinhas, a farmácia eletrolítica completa do oceano e um alimento que provavelmente ajudou a prevenir uma epidemia metabólica generalizada. Nenhuma planta cultivada em solo consegue igualar totalmente o que as algas oferecem, e a razão é geológica. As algas retiram seu teor mineral diretamente da água do mar, que contém em solução todo o mineral eletrolítico que os oceanos acumularam ao longo de vastas extensões de tempo geológico. Isso dá às algas uma amplitude mineral que plantas cultivadas em solo, limitadas ao que quer que exista naquele pedaço específico de terra, simplesmente não conseguem igualar. Potássio, sódio, magnésio, cálcio, fósforo, iodo, ferro, zinco e manganês. Todos presentes, todos biodisponíveis, todos num único alimento. O iodo é o elemento que costuma ser esquecido aqui. A glândula tireoide precisa de iodo para sintetizar os hormônios que regulam a taxa metabólica, a produção de energia celular, o controle da temperatura corporal e a eficiência da recuperação física. A deficiência de iodo desencadeia uma série de consequências metabólicas: recuperação mais lenta, fadiga persistente, dificuldade para regular a temperatura corporal e função imunológica comprometida. Sintomas que se assemelham bastante ao que as pessoas costumam atribuir simplesmente ao envelhecimento. A ligação histórica com as algas é impressionante. Comunidades costeiras tradicionais no Japão, na Coreia, na Irlanda, na Islândia e nas ilhas do Pacífico consumiam algas como alimento básico e apresentavam taxas notavelmente baixas de disfunção metabólica relacionada à tireoide. À medida que essas populações, ou seus descendentes, se afastaram dos padrões alimentares costeiros e reduziram o consumo de algas, essa proteção foi diminuindo. Flocos de alga vermelha seca, moídos até virarem um pó grosso, adicionam um tempero naturalmente salgado e rico em minerais a qualquer prato em que normalmente se usaria sal. Estão disponíveis em lojas de produtos naturais e em muitos mercados. Cerca de 2,5 gramas polvilhados sobre arroz, vegetais ou sopa, fornecem sódio, iodo e potássio ao mesmo tempo. A wakame se reidrata em minutos e transforma uma simples sopa de miso numa refeição de recuperação rica em eletrólitos. As folhas de nori, a mesma alga usada para enrolar sushi, carregam quantidades relevantes de iodo e potássio e podem ser comidas direto da embalagem como lanche. Pesquisas publicadas documentaram que compostos sulfatados específicos encontrados em algas marrons apresentam atividade anti-inflamatória mensurável e parecem estimular processos de reparação celular no tecido conjuntivo, sugerindo um benefício de recuperação que vai além do simples fornecimento de minerais. Número 3. Aipo, a planta rica em sódio que a medicina tradicional valorizava muito antes de o sal virar algo a temer. Aqui está algo que costuma surpreender as pessoas. O leve toque salgado do aipo tem uma explicação bioquímica precisa. É um dos poucos alimentos vegetais que contém sódio de ocorrência natural em quantidades que realmente importam para o equilíbrio eletrolítico. Uma porção de aproximadamente 100 gramas de aipo fornece cerca de 88 miligramas de sódio natural, além de potássio, tornando-o uma das únicas plantas desta lista que aborda os dois lados da equação sódio-potássio ao mesmo tempo. O sódio tem sido tratado como inimigo de forma tão agressiva nas últimas décadas que muita gente encara a nutrição para recuperação como se o sódio devesse ser evitado por completo. Esse é um erro real no contexto de esforço físico exigente. Durante exercícios intensos ou exposição prolongada ao calor, o sódio é o mineral perdido em maior quantidade através do suor. A perda de sódio é o que dispara aquela sede intensa depois de um trabalho físico pesado.
É também o que sinaliza aos rins para reter água em vez de eliminá-la diretamente. Sem repor o sódio, a água que a pessoa bebe não permanece em circulação de forma eficaz. Ela passa pelo organismo sem restaurar totalmente o volume sanguíneo, deixando a pessoa com sede mesmo depois de beber bastante. O médico da antiguidade Hipócrates registrou o aipo como planta terapêutica para a fadiga, má regulação de líquidos e fraqueza do sistema nervoso, condições que a fisiologia moderna reconheceria como consistentes com desequilíbrio eletrolítico e baixa leve de sódio no sangue. Médicos da Grécia e Roma antigas consideravam o aipo medicinal, especificamente para fraqueza e má regulação de líquidos, e o prescreviam como tônico, não como guarnição. Esse instinto tradicional apontava diretamente para seu teor natural de sódio e potássio como um mecanismo por trás, muito antes de alguém ter o vocabulário para descrever isso dessa forma. Bata suco de aipo fresco com pepino e um pequeno pedaço de gengibre, e beba na manhã seguinte a um dia de esforço intenso. O sódio do aipo, o potássio e a água do pepino, e os compostos anti-inflamatórios do gengibre se combinam numa verdadeira bebida de recuperação. O sabor é limpo, levemente mineral, com um leve toque picante do gengibre. Não tem gosto de remédio. Tem gosto de algo que o corpo sabe exatamente o que fazer. Número 2. Beldroiga. O remédio eletrolítico selvagem que provavelmente está crescendo no seu próprio quintal agora mesmo, descartado como erva daninha. Esta é a planta mencionada logo no início deste conteúdo, aquela que a maioria das pessoas ataca com pesticida. Se esse é o seu caso, pare, porque você pode estar eliminando uma das plantas comestíveis silvestres mais nutricionalmente completas, já documentadas em qualquer lugar da Terra. A beldroega, conhecida cientificamente como Portula coleracea, é amplamente tratada como uma erva daninha comum de jardim. Aparece entre pedras de calçamento, em rachaduras de pavimento, em canteiros de hortaliças abandonados, à beira de estradas, em qualquer lugar onde solo revolvido e calor de verão criem uma abertura. A maioria das pessoas a vê como uma praga. Culturas alimentares tradicionais do Mediterrâneo, do Oriente Médio, do México e do sul e leste da Ásia há muito a tratam como remédio. Registros históricos documentam seu consumo no Egito Antigo, na culinária grega clássica, nas dietas tradicionais de povos indígenas das Américas e em textos ayurvédicos que remontam a mais de 2000 anos. Eis o que análises modernas revelam sobre o motivo. A beldroega fornece potássio, magnésio e cálcio em níveis que competem com folhas verdes cultivadas. Depois vem a parte genuinamente impressionante, aquela que costuma deixar as pessoas paradas na primeira vez que ouvem. A beldroega carrega a maior concentração medida de ácidos graxos ômega 3 de qualquer planta terrestre já documentada, chegando a cerca de 400 miligramas por 100 gramas de material vegetal fresco. Para uma planta que cresce no solo e não na água, isso é notável. As gorduras ômega 3 reduzem a inflamação generalizada desencadeada pelo esforço físico, sustentam a saúde estrutural das membranas celulares, onde ocorre o transporte de eletrólitos, e ajudam a regular os sinais inflamatórios responsáveis pela dor muscular tardia. A beldroega entrega minerais eletrolíticos e, ao mesmo tempo, a gordura que sustenta o ambiente celular do qual esses eletrólitos precisam para funcionar. Pesquisas publicadas documentaram o uso medicinal da beldroega em mais de 40 países, com aplicações tradicionais apontando consistentemente para inflamação, equilíbrio de líquidos e recuperação do estresse físico, exatamente o tipo de padrão que se repete entre culturas sem qualquer ligação entre si e que costuma sinalizar uma eficácia botânica genuína. Para identificá-la corretamente, a beldroega tem folhas grossas e suculentas, levemente translúcidas e carnudas, com caules avermelhados ou arroxeados. O sabor é levemente ácido e fresco, muitas vezes descrito como cítrico, às vezes um pouco mucilaginoso. Coma crua em saladas, onde seu teor de ômega 3 permanece totalmente preservado. Adicione a sopa somente bem no final do cozimento, pouco antes de servir, para proteger suas gorduras sensíveis ao calor. Não custa nada.
quase certamente está crescendo em algum lugar perto de você agora mesmo. E, em alguns aspectos bem específicos, é nutricionalmente mais completa do que muitos alimentos pelos quais as pessoas pagam caro. Número 1. A batata, muito possivelmente o alimento eletrolítico mais subestimado que já está na sua cozinha. Este foi guardado para o final de propósito, porque é o item mais contraintuitivo de toda a lista. E é exatamente isso que a posição final deve entregar. Quase todo mundo que está lendo isto tem batatas em casa, ou acesso fácil a elas. A maioria das pessoas as arquiva mentalmente como um acompanhamento amiláceo, modesto, comum, esquecível. Nutricionalmente falando, esse enquadramento pode ser uma das maiores subestimações acontecendo em cozinhas ao redor do mundo. Uma única batata grande, assada inteira com a casca, contém aproximadamente 1.600 miligramas de potássio. Isso é mais do que 3 bananas, mais do que 480 mililitros de água de coco, mais do que quase qualquer outra coisa que se possa citar. Em teor de potássio por porção, a batata é um dos alimentos mais densos em eletrólitos vendidos em qualquer mercado do planeta, e quase ninguém a enquadra dessa forma. Os povos andinos que primeiro domesticaram a batata há mais de 7.000 anos passaram a desenvolver mais de 3.000 variedades distintas, um nível de cultivo que reflete o quão central essa planta era para a sobrevivência em grande altitude, onde as exigências físicas da agricultura e o estresse adicional da altitude se combinam para elevar as necessidades de eletrólitos a um extremo. Em altitudes acima de aproximadamente 3.000 metros, a altitude altera a regulação de líquidos, a frequência respiratória e o equilíbrio eletrolítico de formas que aumentam a perda de minerais muito além do que ocorre ao nível do mar. Nessas condições, a batata era um alimento de sobrevivência, e o preparo tradicional andino preservava todo o seu teor mineral. A casca era comida. As batatas eram cozidas com casca. Eram liofilizadas inteiras usando um método tradicional de conservação chamado chunho, que mantém o teor mineral intacto ao longo de meses de armazenamento. Nada era desperdiçado. A casca era o ponto principal. Aqui está o detalhe que muda tudo. Quase todo o potássio da batata se concentra na casca e logo abaixo dela. Descascar uma batata antes de cozinhar remove a maior parte do seu valor eletrolítico antes mesmo de ela chegar ao prato. O hábito moderno comum de descascar batatas, fervê-las em um grande volume de água e depois jogar essa água fora, agrava ainda mais essa perda. O potássio que sobreviveu ao descascamento acaba se dissolvendo na água do cozimento e é jogado fora junto com ela. O que resta é o interior amiláceo, agradável de comer, mas uma sombra nutricional do alimento integral. Ácea inteira. Deixe a casca. Tempere por fora com azeite de oliva e sal marinho antes de levar ao forno. O sal adiciona sódio junto ao próprio potássio da batata, produzindo exatamente a combinação sódio-potássio que o corpo precisa depois de suar bastante. Adicione cerca de 15 mililitros de iogurte grego ou creme de leite azedo para um pequeno reforço de proteína completa que apoia a reparação muscular. Uma batata assada inteira, comida morna, com casca e tudo, é uma das refeições de recuperação pós-esforço mais completas que se pode fazer com um único ingrediente. Custa quase nada. Leva 45 minutos no forno e nenhuma habilidade real. E ela vem discretamente cumprindo exatamente essa função, sem marketing, sem marca, há 7.000 anos. Eis o princípio subjacente que percorre todas as plantas apresentadas aqui. Cada item desta lista, a batata, a beldroega, as tâmaras, a moringa, as algas, foi usado inteiro, em sua forma minimamente processada. O potássio não foi extraído, concentrado e embalado numa cápsula. O magnésio não foi sintetizado em laboratório e padronizado numa dose exata de miligramas. As gorduras ômega 3 da beldroega não foram prensadas a frio e engarrafadas. Elas chegaram dentro do próprio alimento, nas proporções que a planta evoluiu para fornecer, junto com a fibra, a água, os nutrientes de apoio e os compostos vegetais que tornam possível, em primeiro lugar, a absorção e o aproveitamento desses minerais. Esses compostos ativos funcionam em conjunto. Remova a fibra e o mineral é absorvido de forma diferente.
remova a gordura e os nutrientes lipossolúveis não são transportados corretamente. Remova as vitaminas de apoio e as enzimas não conseguem cumprir sua função. É exatamente por isso que a história dos suplementos nutricionais está cheia de nutrientes isolados, que funcionavam maravilhosamente bem dentro de alimentos integrais e tiveram desempenho decepcionante quando extraídos sozinhos. Os praticantes tradicionais que dependiam dessas plantas não estavam trabalhando com ferramentas inferiores, estavam trabalhando com o sistema completo, e os resultados se mantiveram consistentes o suficiente em culturas e séculos suficientes para acabarem preservados em textos sagrados, registros comerciais e tradições médicas que sobreviveram a civilizações inteiras. A indústria das bebidas esportivas quer que as pessoas acreditem que a recuperação vem embalada numa garrafa com rótulo, mas toda cultura que já trabalhou sob o sol, agricultores andinos, comerciantes do deserto carregando tâmaras, comunidades costeiras colhendo algas, trabalhadores por todo o Mediterrâneo, continuou voltando a essas mesmas plantas. E isso deixa uma pergunta simples que vale a pena carregar consigo. Se o mesmo alimento surgiu de forma independente em todos os continentes, descoberto por pessoas que nunca se comunicaram entre si, todas resolvendo o mesmo problema, o que essa convergência nos diz sobre o que o corpo humano realmente precisa? Nós sempre tivemos acesso à resposta. Se isso mudou a forma como você pensa sobre o que está na sua cozinha, ou crescendo no seu quintal, pense em qual planta mais te surpreendeu. A beldroega ou a batata seriam um bom palpite. E se você conhece alguém que ainda recorre a bebidas esportivas engarrafadas, essa pessoa merece saber que existe uma resposta melhor crescendo bem onde menos se espera. A recuperação nunca deveria vir de um laboratório. Ela vem da terra. Agora, você sabe exatamente quais plantas buscar.